A parábola do joio e do trigo aborda a coexistência do mal e do bem, enfatizando a separação final entre ambos. Esta parábola e sua interpretação estão documentadas no Evangelho de Mateus, mais precisamente em Mateus 13, 24, 30, 36, 43. Neste estudo das Escrituras, refletiremos sobre o significado dessa relevante lição proferida por Jesus. Resumo da parábola do joio e do trigo. Na parábola do joio e do trigo, Jesus ilustrou o reino dos céus como uma plantação pertencente a um homem. Esse homem plantou sementes de qualidade em seu campo. Entretanto, enquanto ele descansava, um inimigo veio e espalhou sementes de joio entre o trigo. Com o passar do tempo, o trigo amadureceu e deu frutos, mas, simultaneamente, o joio também surgiu. Quando os trabalhadores do proprietário do campo perceberam a presença do joio entre o trigo, questionaram o motivo de haver joio na lavoura, considerando que somente trigo havia sido plantado por ele. O fazendeiro explicou aos seus empregados que um inimigo era o responsável por essa ação. Imediatamente, os empregados se ofereceram para remover o joio da plantação de trigo. No entanto, o proprietário do campo os desencorajou de fazer isso. Ele explicou que, ao tentar retirar o joio, poderiam acabar removendo também o trigo por engano. Assim, ele instruiu que deixassem o joio e o trigo crescerem juntos até o momento da colheita. Na época da ceifa, os colhedores receberiam a instrução de primeiro colher o joio e separá-lo para ser queimado, enquanto o trigo seria recolhido e armazenado em seu celeiro. Contexto da parábola do joio e do trigo. Em um dia específico, após sair de uma casa, Jesus sentou-se à margem do mar da Galileia. Nesse dia, uma vasta multidão se aglomerou ao redor dele. Diante disso, ele adentrou um barco e se posicionou ali, enquanto a multidão permanecia de pé na praia, atenta aos seus ensinamentos. No decorrer desse mesmo dia, Jesus proferiu um conjunto de pelo menos 7 parábolas relacionadas ao reino dos céus. Inicialmente, ele relatou 4 dessas parábolas para toda a multidão presente, que incluíam a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, conforme registrado em Mateus 13, 1-36. Posteriormente, ele compartilhou mais 3 parábolas exclusivamente com seus discípulos, que foram a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede, documentadas em Mateus 13, 36, 53. É provável que a parábola do joio e do trigo tenha sido narrada logo após a parábola do semeador. Ambas compartilham algumas similaridades. Utilizam a agricultura como cenário de fundo e abordam temas comuns, como a figura de um semeador, o campo de cultivo e o ato de semear sementes. Contudo, essas parábolas também apresentam diferenças notáveis. Na parábola do semeador, apenas um tipo de semente é plantado, a boa semente. Assim, o foco dessa parábola recai sobre como essa boa semente é acolhida pelos diversos tipos de solo. Além disso, nesta narrativa, o maligno é retratado como aquele que remove a semente plantada em um tipo específico de solo. Enquanto isso, na parábola do joio e do trigo, existem 2 tipos de sementes, a boa e a má. Portanto, o destaque dessa parábola é dado ao semeador, principalmente em relação à sua abordagem diante do fato de haver semente ruim misturada à boa. Neste caso, o inimigo é identificado como o responsável por semear a má semente. É comum encontrar na Bíblia o uso de metáforas agrícolas, uma vez que a agricultura era um aspecto muito presente no cotidiano daquela época. Explicação da parábola do joio e do trigo. O próprio Jesus explicou a parábola do joio e do trigo aos seus discípulos. Eles não tinham entendido esta parábola, e depois de Jesus ter despedido a multidão, eles lhe pediram explicação.
Jesus esclareceu a parábola, informando que o homem que semeia a boa semente representa o Filho do Homem, referindo-se a ele mesmo. É importante notar que o título Filho do Homem é a autodenominação mais frequente utilizada por Jesus. Esse título é de grande significado, pois indica tanto a completa humanidade de Jesus quanto a sua total divindade. Na parábola, o campo simboliza o mundo. A semente de trigo boa é uma metáfora para os filhos do reino, ao passo que o joio simboliza os filhos do maligno. Assim, o inimigo que planta o joio é identificado como o diabo. Finalmente, a colheita representa o fim dos tempos, e os ceifeiros são comparados aos anjos. No dia do juízo final, os anjos, atuando como ceifeiros a serviço do Senhor, removerão do reino todo o joio, ou seja, tudo aquilo que foi plantado pelo diabo. Isso inclui os ímpios, aqueles que cometem o mal e causam escândalos. Estes serão lançados na fornalha ardente, lugar marcado por choro e ranger de dentes. Em contrapartida, a boa semente, representando os justos, resplandecerá como o sol no reino de Deus, conforme descrito em Mateus 13, 36, 43. A diferença entre o joio e o trigo. Jesus alcança de forma eficaz o propósito de ilustrar semelhança e contraste através do uso das duas sementes na parábola. O joio mencionado por ele refere-se a uma erva nociva, conhecida tecnicamente como Lolium temulentum. Essa erva representa uma praga bastante usual em diversas plantações de trigo. Nos estágios iniciais de seu crescimento, quando ainda está na fase de folhas, o joio se parece bastante com o trigo, a ponto de tornar impraticável sua remoção do meio da plantação de trigo sem causar danos. No entanto, as semelhanças acabam aí. O joio pode ser um portador de um fungo que gera toxinas venenosas. Essas toxinas, se ingeridas por animais ou humanos, podem causar efeitos extremamente prejudiciais à saúde. Assim, enquanto o trigo serve como ingrediente fundamental para uma ampla variedade de alimentos, o joio é considerado uma erva daninha prejudicial. Contudo, ao atingirem a maturidade, quando as espigas se formam, as semelhanças entre trigo e joio desaparecem. Na época da colheita, nenhum ceifeiro com experiência confunde o joio com o trigo, evitando assim o erro de colhê-lo no lugar do trigo. O significado da parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo aborda a natureza mista do reino na atualidade, enfatizando também sua consumação futura em estado de total pureza e esplendor. Analogamente a uma lavoura, onde, durante o crescimento das plantas, ervas daninhas também se desenvolvem, o mesmo processo ocorre no reino. Contudo, tanto a lavoura quanto o reino, ao final, passam por um meticuloso processo de limpeza. Isso acontece no dia da colheita, quando os ceifeiros efetuam a separação do produto da boa semente da erva daninha que cresceu em meio a ela. Portanto, o significado da parábola do joio e do trigo destaca a realidade da presença do mal no meio do bem no reino. Em certas fases, o mal se espalha de maneira tão sutil e dissimulada que se torna quase impossível distingui-lo do bem. Além disso, a parábola também desvenda a verdade de que, no final, o Filho do Homem, por meio de seus anjos, se encarregará de diferenciar os justos dos ímpios. Nesse momento decisivo, os maus serão removidos do meio dos redimidos. Os filhos do maligno serão claramente separados dos filhos de Deus e destinados a um lugar de sofrimento. Contudo, os fiéis herdarão a felicidade eterna. Permanecerão eternamente ao lado do Senhor. Eles não surgiram como ervas daninhas no campo, mas foram plantados pelas mãos do grande semeador. São o fruto da boa semente, e essa boa semente nunca se transforma em praga. Embora frequentemente tenham que compartilhar o campo com o joio, o celeiro de seu plantador está destinado exclusivamente para acolhê-los. Quais são as lições da parábola do joio e do trigo?
Jesus finaliza esta parábola com as suas famosas palavras: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Sem dúvida, a parábola do joio e do trigo, por meio de seu significado principal, nos oferece lições valiosas, e é crucial que estejamos atentos para absorvê-las. 1. A necessidade da paciência diante do joio. A lição primordial que se deve extrair da parábola do joio e do trigo é a importância da paciência. A instrução para permitir que o joio cresça junto com o trigo ilustra precisamente isso. No entanto, ao contrário do que alguns podem pensar, essa não é uma diretriz para tolerar o pecado dentro da igreja. É possível enfatizar ainda que o ensinamento de Jesus nesse aspecto é que seus servos devem estar preparados para aguardar pacientemente pela decisão do Filho do Homem no dia final, no momento da ceifa. O joio está misturado no meio do trigo. Satanás se dedica ativamente a imitar e distorcer a mensagem do Evangelho, fazendo com que seus emissários se infiltrem entre o verdadeiro povo de Deus. É relevante observar que o joio não foi plantado em um campo separado, mas sim no mesmo campo onde o trigo foi semeado. O joio, introduzido pelo maligno, encontra-se dentro da própria igreja visível. Esses representantes se misturam de tal forma que muitas vezes se tornam indistinguíveis, procurando entrelaçar suas raízes com as do trigo, visando causar tropeços nos verdadeiros crentes através de seus enganos. Dessa forma, aqueles que pregam um falso evangelho podem parecer trigo à primeira vista, mas na realidade são ervas daninhas. Eles nunca serão verdadeiros embaixadores do reino de Deus, pois são, de fato, agentes de Satanás. O joio será definitivamente separado do trigo. Embora o joio cresça junto com o trigo, essa mistura aparente não é permanente. Como mencionado, o joio e o trigo compartilham a mesma terra, recebem os mesmos nutrientes, o mesmo adubo e são regados pela mesma água. No entanto, um sustenta a vida, enquanto o outro carrega consigo a morte. Na ocasião do juízo final, haverá uma separação definitiva entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nesse dia decisivo, toda impureza será eliminada do reino. Tudo o que ofende e viola a lei de Deus será removido. A verdadeira igreja, enfim, se reunirá em pleno esplendor com aquele que a plantou e que é sua pedra angular. Os redimidos habitarão por toda a eternidade em um universo transformado, livre dos efeitos do pecado. No entanto, é crucial lembrar que essa separação ocorrerá exclusivamente no dia da ceifa, e não antes. Gostaram do vídeo de hoje? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo com todos seus amigos. Até a próxima!